possamos adorar o Senhor em todo o tempo, de todo o nosso coração. Louva a Deus por essa manhã. Louva a Deus pelo privilégio de estar aqui. A oração dos homens foi uma bênção. Acho que Deus preparou para mim essa manhã. Que há tempos não tinha sido tão abençoado com a presença de Deus como fui hoje de manhã. Muito agraciado. Eu louvo a Deus por isso. Não é por mérito, não é por merecimento, é pela misericórdia de Deus. O Senhor é bom demais. E todas as vezes que sinto a presença de Deus, eu passo a amar mais a Deus. Eu passo a valorizar mais o que Jesus fez por mim na cruz. Eu passo a compreender mais quem sou. E passo a compreender o quanto eu preciso melhorar na presença de Deus. Todas as vezes que a igreja primitiva terminava uma ceia, eles repetiam essa frase de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem conhece Jesus não quer ficar longe dele, não. O problema é que nós não temos ainda a comunhão que a igreja primitiva tinha, porque nós valorizamos hoje o evangelho da vida, eles valorizavam o evangelho da morte. Eles tinham a vontade de morrer logo, eles queriam partir logo, porque eles estiveram com Jesus. E quem já esteve com Jesus não quer ficar longe dele. E eu peço aos irmãos, você que tem dificuldade, você que não sente, você que é indiferente, se o seu espírito não tem atração por Deus, irmãos, orem. A gente vê às vezes em uma reunião como essa, pessoas sendo tocadas por Deus, sentindo a presença de Deus, e pessoas às vezes indiferentes ao que o Espírito de Deus está fazendo. Eu te peço, em nome de Jesus, se você tem dificuldade, ore. Não se acostume não, Jesus pode te ressuscitar. Ele pode te dar um entendimento correto, Ele pode abrir os seus olhos, Ele pode fazer cair as escamas da religiosidade. Jesus é vivo. Como Walter disse aqui, nós não estamos aqui servindo um Deus morto. Ele é vivo, Ele ressuscitou, Ele está no meio da igreja. Nós podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito. Não é um privilégio para alguns. Ele disse que quando Ele derramasse o Espírito, Ele derramaria sobre quem? Sobre toda a carne. Todos seriam cheios do Espírito Santo. Todos receberiam do Espírito Santo. Mas a questão é, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter experiência com Deus? Você quer conhecer esse Deus vivo? Você quer ter intimidade com Deus? Aí está a diferença. E às vezes nós percebemos pessoas dispersas. As pessoas ficam dispersas até com o estalar de dedo de um mosquito. Se um mosquito bater as asas, eles olham, eles param, eles abrem os olhos. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. E Deus, Ele é muito sublime. O Espírito de Deus, Ele é muito sublime. O Espírito de Deus não é como esses rádios modernos que a gente sai da sintonia automática. Ele é aquela sintonia antiga que você gira para achar. E quando você acha, você tem que fazer de tudo para não tocar no botãozinho, para não perder de novo a presença de Deus. Mas nós estamos nos acostumando demais com Jesus. Disse que na terça-feira nós estamos ficando muito acostumados com Deus. E precisamos, irmãos, voltar a um choque de realidade. Jesus quer nos fazer uma igreja fervorosa, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja quebrantada. Tem pessoas que não conseguem derramar uma lágrima, as lágrimas já estão em pó, já estão petrificadas, não sentem mais a emoção do perdão. Quero de novo falar uma frase, que eu quero que vocês inculquem essa frase. Quando perdemos de vista a gravidade do pecado, perdemos a emoção do perdão de Deus. Quando nós desconhecemos o pecado que tínhamos, nós começamos a perder de vista a emoção. Não sentimos mais emoção pela morte de Cristo. Não nos emocionamos mais com a ceia, com o sacrifício de Deus. Nos acostumamos. Choramos mais, com finais de filmes. Alguns com finais de novela. Outros com seu time quando perde. Mas nós não vemos pessoas mais chorando, quebrantadas, querendo sentir a presença de Deus com gratidão no coração. É isso que nós precisamos pedir, irmãos. Eu não posso fazer nada por você. Eu posso até te ensinar o caminho, mas é uma decisão sua. Ou você acorda, ou você desperta, ou você sente no seu coração esse desejo, ou não vai acontecer nada nunca. Não vai acontecer nada nunca. Mas não se acostume com isso. Não é bom. Isso não faz bem para a nossa vida espiritual. O Senhor, Ele quer nos revelar a sua face. Ele quer mostrar quem Ele é. Ele quer nos dar intimidade. Ele quer nos dar comunhão.
E a igreja precisa aprender que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não cria um grupo seleto na igreja no qual Ele vai operar. Ele quer todos. Ele confia em todos. Ele ama todos. Ele deseja todos. Mas nem todos o desejam. Nem todos querem. Se você está satisfeito com o que você já tem, o céu não é para você, porque o céu é para quem é ambicioso espiritualmente. É para quem quer muito. Porque o céu é muito. Se você estiver acostumado com pouco, o céu não é para você. E o céu não é bom porque tem rua de ouro. O céu não é bom porque tem muro de cristal. Não é isso que é bom. O que é bom no céu é que nós vamos ver Jesus como Ele é. Se sentir a presença dele aqui já é bom, imagine você poder vê-lo como Ele é. Como João viu. Então nós precisamos, irmãos, tomar um choque, às vezes, de realidade para nós acordarmos. Deus, Ele tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes. Eu fico satisfeito com Deus quando Deus está operando. Eu sei que Deus está operando quando pessoas que estão perturbadas entram na igreja. Nós estávamos no ciclo aqui dos homens, um camarada totalmente perturbado veio ali, fez alguns sinais aqui na igreja e entrou. Eu comecei a clamar o nome de Jesus. E comecei a exaltar o nome de Jesus. Ele não ficou um minuto no banco e saiu correndo. O nome de Jesus é um nome poderoso. Jesus quer atrair para libertar. Jesus livra os cativos. Ele quebra as cadeias. Mas precisamos ter Jesus na igreja. Uma igreja sem Jesus é o quê? Nada. Quem cura é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem transforma é Jesus. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Não é homem. Nós não somos nada. Nós somos caco de barro. Nós somos vaso de barro. Nós não temos nada de nós mesmos. Tudo de bom que a igreja tem é Jesus que dá. Então por isso nós precisamos adorá-lo com mais intensidade. Precisamos valorizar mais Jesus. Amém? Quero agradecer nossos amigos visitantes que estão conosco. Fiquem à vontade. Que Deus abençoe a vida de vocês. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17. Nós temos o costume de valorizar o dia que nós estamos ceando na presença de Deus. Nós temos o costume de não fazer a escola dominical porque nós queremos que a igreja compreenda o valor do sacrifício, a grandeza da morte de Jesus. Jesus não deve ser glorificado porque Ele sofreu muito. Às vezes nós até pensamos, né? Jesus sofreu, Jesus foi chicoteado, cuspido, mas não é isso que deve fazer com que você o adore. Sabe, presta atenção aqui. 1 Timóteo 1, a partir do 12. Quando Jesus estava sendo crucificado, tinha umas mulheres que faziam o quê? Batiam no peito e começavam a lamentar. O que Jesus disse para elas? Chorai por vós mesmos, não por mim. Chorai por vós, que haverá um tempo em que entrarão em Jerusalém, destruirão, arrancarão os filhos das vossas barrigas com espada. Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu vou ressuscitar. Você não deve adorar Jesus por pena, porque Ele sofreu. É a mesma coisa de gente que chora porque está sofrendo. Isso não é adoração, você me desculpa. Você pode derramar 2 litros de lágrimas, se for de sofrimento próprio, se for de murmuração, porque você está sofrendo, isso não é adoração. Você pode chorar o culto inteiro, derramar muitas lágrimas e não ter adorado a Deus em momento nenhum. Vocês estão entendendo? O culto precisa ser racional, com entendimento de Deus. Não é porque eu estou chorando que eu estou adorando a Deus. Você pode estar chorando de sofrimento, você pode estar chorando de tristeza. O choro da adoração é um choro de gozo, de alegria, que lava o seu interior, que te faz se aproximar mais de Deus. Mas nós precisamos adorar Jesus pelo que Ele é. Ele é o Deus encarnado, Ele é o Verbo de Pai, Ele tabernaculou entre nós. Ele não é um qualquer. E nós estamos cultuando a Jesus como se Ele fosse um qualquer. Ele não é homem. Ele é o próprio Deus que morreu por nós. E por isso que nós precisamos adorar com mais intensidade. Não podemos nos acostumar com Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de um homem que entendeu e que nos transmitiu mensagens maravilhosas e que nos ensinam até hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o modelo de cristão que foi Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem pelo qual hoje não tem participação, hoje é pregação, pelo qual nós aprendemos a palavra. Amém? 1 Timóteo 1, a partir do 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor,
que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto de Paulo a Timóteo mostra como nós devemos viver na presença de Deus. Quem conhece bem a história de Paulo sabe que Paulo tinha um passado que o atormentava. Paulo tinha um passado que o fazia muitas vezes refletir. Ele foi blasfemo, ele foi perseguidor. Paulo tinha um passado que muitas vezes trazia tormento ao teu coração, porque ele manietava os fiéis. Ele pedia cartas para perseguir a igreja. Paulo, ele era blasfemo contra o nome de Jesus. Ele perseguia aqueles que criam em Jesus. Esse homem tinha um passado altamente religioso. Ele era da seita dos fariseus, uma das seitas mais severas do judaísmo, que tinha mais de 600 ordenanças, fora os 10 mandamentos, que jejuavam, que estudavam. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, um dos eruditos, um dos homens mais conhecedores da palavra do mundo antigo. Todos os cristãos temiam Paulo. Todas as pessoas não suportavam ouvir o nome de Paulo. Era um homem convicto. Era um homem que tinha certeza do que estava fazendo, mas estava errado. Minha convicção não me dá a certeza de que eu estou certo. Você vai em qualquer seita, as pessoas estão convictas. Você vai em qualquer igreja, qualquer religião, as pessoas estão certas de que elas estão fazendo a coisa certa. Mas a nossa convicção não nos dá certeza de que estamos fazendo o que é certo. Às vezes nós colocamos na nossa cabeça que nós aprendemos assim e que tem que ser assim, porque eu aprendi assim. E você pode estar sendo blasfemo. Você pode estar resistindo ao Espírito de Deus. Você pode estar indo de encontro ao que Deus está querendo fazer na sua vida, por conta de um conceito que você inculcou na sua cabeça, por conta de algo que você colocou no seu coração e que você acha que é totalmente certo. E não abre espaço para Deus, não abre espaço para o Espírito Santo, não abre espaço para a palavra de Deus te convencer. Você acha que o modelo que você é, aquilo que você faz, como você serve, já está certo? Paulo também achava. Ele era altamente religioso. Ele dizia: se alguém pode se gloriar na religião, eu podia muito mais. Se alguém podia se gloriar na carne, eu podia muito mais. Eu sou hebreu de hebreu. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Fui da lei dos fariseus, a lei mais severa. Mas o que para mim era perda, reputei por lucro por Cristo. E quando eu encontrei Jesus, eu considerei por esterco tudo o que eu sabia, tudo o que eu conhecia. E às vezes nós achamos, porque eu nasci assim, eu conheci a religião assim, eu conheci Jesus assim. Paulo também achava que estava agradando a Deus. Os judeus de hoje que perseguem os cristãos, eles acham que estão agradando a Deus. Paulo até diz, eles têm muito zelo por Deus, mas não têm entendimento. E o culto a Deus é com entendimento. Nós precisamos estar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Não é o que as pessoas te ensinaram, não é o que Gamaliel te ensinou, não é o que seu mestre antigo te ensinou, é o que Deus ensina, é o que Deus quer, é o que Deus está fazendo. Paulo tinha convicção, mas estava errado.
convictos e não para o inferno. Porque a convicção precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Paulo era um homem convicto. Paulo era um homem totalmente devotado. Aos olhos dos cristãos da época, Paulo era um homem que não tinha solução nenhuma. Era um homem totalmente perdido. Ele era o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus. Quando Paulo se converte, Ananias, um discípulo de Jesus, Jesus apareceu para Ananias para orar por Paulo. E ele disse: Senhor, tu não sabe quem é esse homem? Ele manieta, ele prende, ele persegue os cristãos. Tem pessoas que nós achamos que não tem solução. Tem pessoas que nós olhamos e observamos e decretamos que a pessoa não tem jeito, que a pessoa não tem solução. Paulo era um desses, em que os cristãos, em que a sociedade não via solução. Mas a pessoa não é o que eu vejo, ela é o que Deus enxerga. E Deus disse que Paulo já era escolhido desde o ventre. Ninguém nasce crente. Paulo já era escolhido, mas não era convertido. Aí você pode dizer: Deus tem um plano na minha vida. Você precisa se converter. Você precisa se converter à vontade de Deus. Deus tem um plano. Antes que eu nascesse, Ele me criou com um plano, com um objetivo. Mas você já se converteu? Você vai morrer no farisaísmo? Você vai morrer na religiosidade? Você vai morrer fora dos planos de Deus? Você vai morrer longe daquilo que Deus quer fazer? Você vai morrer religioso? Você vai morrer fariseu? Você vai morrer na religião? Ele disse que ele tinha um plano de Deus desde o ventre. E as pessoas, elas não são o que aparenta ela é, o que Deus vê que ela é. Deus olhou para Paulo e viu algo diferente. Deus não olha como eu olho. Deus não vê como a igreja vê. Às vezes nós olhamos para aqueles que são mais certinhos e nós achamos que esses é que estão agradando a Deus, que Deus está de olho. E muitas vezes pessoas que você não dá nada, esses é que Deus está de olho. Paulo tinha uma coisa que Deus queria: convicção, certeza de morrer por aquilo que ele acreditava. Ele acreditava numa coisa errada, mas Deus viu que quando ele voltasse para ele, quando ele se voltasse ao cristianismo, seria uma das armas poderosas na mão de Deus. Seria uma das armas poderosas na mão do Senhor. E esse homem era tão temido que ninguém foi lá pregar para ele. O próprio Jesus veio falar com ele. O próprio Jesus veio pregar para Paulo. O próprio Jesus veio ter um encontro com ele, quando ele pegava cartas para perseguir os cristãos de Damasco, 240 quilômetros andando no lombo de um cavalo, só para perseguir cristão. E ali na estrada de Damasco ele tem um encontro com Jesus. E quando ele cai por terra, porque é isso que o homem precisa fazer na presença de Jesus, cair por terra. E quando você quiser estar de pé, quando você quiser ser alguma coisa na presença de Deus, você não vai ser nada nunca. E quando você achar que você é bom demais, que Deus precisa de você, que você é ungido, escolhido, que você é muito importante, você não vai ser nada nunca. Paulo caiu por terra. Paulo caiu com o rosto no chão. E é esse o lugar que eu preciso estar. Esse é o lugar que você precisa estar, com o rosto no chão, prostrado. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Enquanto a igreja não colocar a boca no pó, enquanto a igreja não colocar a boca no chão, nós vamos ser essa igreja que vocês estão vendo aí, morta, mirrada, com métodos humanos, tentando atrair as pessoas com coisas humanas. Mas precisamos colocar a boca no pó, reconhecer quem somos. Porque quando nós estamos no chão, é que nós estamos de pé. Quando nós estamos de joelho, é que nós somos fortes. E a igreja precisa se humilhar. Pensa numa igreja que essa dura chama Efraim. Pensa numa igreja de serviço dura. E que precisa se colocar de joelho diante do Pai. E que precisa se colocar boca no pó diante de Deus. Nós não somos nada. Se Jesus retirar o Espírito, você morre. Se Jesus tirar a presença dele, nós não podemos fazer nada. Se Jesus tirar o entendimento, nós ficamos como loucos. E Paulo precisou ter um encontro com Jesus. Mas a partir daquele dia, a partir daquele encontro, Saulo de Tarso morre e aparece uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. É impossível encontrar com Jesus e permanecer o mesmo. Pensa numa mentira, são as conversões atuais. Pensa numa farsa, são muitas pessoas que levantam as mãos nas nossas igrejas.
Pensa numa farsa, pessoas que estão muito tempo dentro da igreja e nunca se converteram, nunca se transformaram numa nova criatura, continuam mentindo, continuam prostituindo, continuam fazendo coisas que desagradam a Deus, nunca tiveram um encontro com Jesus. Encontrou com Zé Roberto, com a Imanita, com Gamaliel, ou qualquer outro homem, mesmo com Jesus. Nunca se encontrou com ele, porque o primeiro contato que Paulo teve com Jesus, Paulo converteu. Paulo mudou de vida. Paulo mudou até de nome. Ele quer te dar um novo nome. Ele quer dar um novo nome para a igreja. Ele é o mesmo que mudou o nome de Jacó. Ele é o mesmo que mudou o nome de Saulo. Ele quer mudar o nosso nome. Ele quer nos dar um novo nome. Só que o coração daquele homem agora era um coração diferente. O texto que nós vimos, nós observamos uma gratidão no coração de Paulo. E sabe quando é que o cristão não é grato? Quando ele sabe quem ele é. Você sabe por que muitas vezes na igreja nós não adoramos, nós não choramos, nós não somos gratos? Porque a gente não sabe quem somos. Eu tenho ensinado isso aqui, você só vai conhecer Deus no dia que você se conhecer. Paulo, ele amava tanto a Deus, ele passou a amar tanto Jesus, porque antes ele se achava justo. Ele cumpria a lei, ele cumpria as exigências da lei. Você pode até se achar justo, que você pertence a Efraim, você vem na terça, você vem na quinta, você participa do ciclo de oração, você participa do culto das mulheres, você está fazendo demais. Isso traz um orgulho que nos afasta de Deus. E quando Paulo começou a enxergar quem ele era, o principal dos pecadores, será que nós nos enxergamos assim? Que nada, nós enxergamos que está lá fora. Nós enxergamos as pessoas que estão lá na prostituição, nós enxergamos o irmão do lado, nós nunca nos vemos como o principal dos pecadores, aquele que Jesus morreu para salvar. Nós nos achamos bons demais e não temos gratidão, não reconhecemos o que Jesus fez, porque nos achamos justos, nos achamos muito bons. E quanto mais se perdoa, mais se ama. Como aquela prostituta que entrou na casa de Simão e que beijou os pés de Jesus, e que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, que enxugou com seus cabelos, foi perdoada, reconheceu o seu pecado e passou a amar Jesus de uma forma grandiosa. Será que temos amado Jesus, irmãos? Sabe por que temos dificuldade? Porque nós nos achamos demais. Nós nos achamos demais. É porque você acha que você não comete um adultériozinho, uma prostituição, é que você faz as coisas que você não presta. Eu não presto. O ser humano é mau, o nosso coração é enganoso. E Paulo só foi enxergar quando a luz de Jesus brilhou na estrada de Damasco. É a luz de Jesus que mostra quem somos, é a luz de Jesus que revela os nossos pecados. E eu vejo pessoas que foram perdoadas e que têm uma gratidão imensa no coração, e que adoram a Deus, e que se entregam a Deus. E Paulo agora foi impulsionado a trabalhar para Deus. Ele queria que tudo que ele fez de errado, toda a perseguição, ele queria transformar agora em serviço. Sabe por que nós somos preguiçosos? Sabe por que nós somos uma igreja preguiçosa? Porque nós não sabemos o quanto nós trabalhamos com o diabo. Quando você for usado pelo diabo, a gente não reconhece. Quando você cantou com o diabo, quando você tocou com o diabo, quando você dançou com o diabo, quando você bebeu com o diabo, quando você emprestou seu corpo com o diabo, mas a gente não lembra quando a gente trabalhou do outro lado. E a gente vem para Jesus em um monte de preguiçoso, que ia para a festa, conhecia um dia, vinha com bolha nos pés, mas se o culto passar de 9, o demônio dá 9 horas, pega o garfo e futuca pessoas na costela e sai falando que não vai voltar mais na igreja, porque o culto terminou tarde, mas amanhecia um dia nas festas, e quando a festa terminava, colocava um carro de som para continuar adorando o diabo. Quantos anos você trabalhou com o diabo? Eu trabalhei 28, só estou com 12 para Jesus até agora. Quanto tempo você fez coisas para ele? Quantas coisas você manifestou o reino das trevas? Mas Paulo agora diz: eu quero dar a minha vida, eu vou retribuir pela gratidão da salvação. O Senhor abriu os meus olhos, caiu as escamas da religião, eu vou dar a minha vida para o Cristo. Você já ouviu falar nos escravos moravianos? Eles vendiam a si mesmo como escravo a pregar para os escravos. Eles se vendiam como escravos para pregar para os escravos. Mas nós achamos que nós estamos trabalhando demais. Nós estamos sendo sugados pela igreja. Ele está pedindo demais.
Nós estamos muito ocupados. Nós precisamos tirar a diferença do tanto que nós trabalhamos para o inimigo, do tanto que nós trabalhamos para o diabo, e precisamos nos voltar urgentemente para Deus. Precisamos dar a nossa vida para Deus. Difícil. Não é verdade? Esse evangelho de hoje, será que vai sair algum mártir da nossa igreja? Será que vai sair algum que tem coragem de ser preso pelo evangelho? Será que vai sair algum do nosso meio que tenha coragem de confrontar os profetas de Baal? Algum do nosso meio que tem coragem de repreender a banda podre da religião evangélica que está nos dias de hoje? Será que vai sair alguém do nosso meio que tenha coragem de confrontar o pecado? Deus não está pedindo meia hora do seu culto, Ele está pedindo sua vida. Mas nós estamos achando demais, na meia hora, ficar em pé, estou com dor nas costas, eu estou com caruária, eu estou com... Ele não está pedindo uma hora do seu tempo, Ele está pedindo sua vida, porque Ele deu a vida dele por você. Não para criar uma igreja preguiçosa, uma igreja morta, uma igreja sem adoração. E Paulo disse que ele começou a ser modelo, porque ele tinha um passado terrível, um passado que o atormentava, mas agora Deus o resgatou, ele, o principal dos pecadores, aquele que não merecia ser salvo. E Paulo começa a ser o modelo, o padrão para os cristãos. Eita, será que vamos levantar as mãos e mandar as pessoas orarem para nós? Será que ainda vamos ter essa autoridade de falar, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Olhem para mim, olha para o meu testemunho, olha para a minha vida, olha como Deus me transformou, olha quem eu era no passado, olha quem eu sou hoje. Será que podemos fazer isso? Olha para o meu casamento, olha para a criação dos meus filhos, olha para quem eu sou diante da sociedade. Será que a igreja vai se levantar com essa autoridade de padrão, de modelo? Porque não importa quem nós somos. Você pode ter sido a pior pessoa do mundo, não importa para Deus quem você foi. O que Deus está querendo saber é quem você é hoje. Ele não quer uma pessoa reformada. Deus não quer mudar seu cabelinho para ele crescer mais um pouco. Ele não quer colocar apenas umas roupinhas diferentes em você. Ele quer você, quer mudar você, Ele quer transformar você, Ele quer fazer você uma nova criatura. Diferente do que nós estamos vendo nas nossas religiões, nas nossas igrejas. Venha como estás e permaneça da mesma forma. Jesus vai te dar, Jesus vai fazer. Jesus não é o gênio da lâmpada de Aladim. Ele não está interessado se você vai querer mais um par de sapato na sua coleção. Ele não está nem aí com o seu sapato. Ele quer te transformar em um cristão. Porque essa palavra está sendo usada de uma forma muito errada. Olha, não deixa chamar de crente, porque o diabo é crente. Agora, cristão são pequenos cristos, aqueles que seguem as pegadas de Jesus, aqueles que fazem o que Jesus fazia, aqueles que negam-se a si mesmo, aqueles que tomam a sua cruz, aqueles que seguem Jesus. Será que temos cristãos no nosso meio? Mas Paulo, ele foi um modelo. Presta atenção, eu quero encerrar rápido. E por que Paulo foi um modelo? Porque ele reconheceu que ele é pecador. Antes ele não sabia. Antes ele vivia numa religião e que ele fazia algumas coisas externas e que o enganava. A igreja sim. Você pertence aqui a Efraim, você faz parte de um grupo seleto. A igreja é Efraim. Que igreja é Efraim? O que adianta estar na Efraim e não estar em Cristo? O que adianta estar na Efraim e não estar no corpo espiritual de Cristo? O que adianta estar nas fichas de Efraim e não estar escrito no livro da vida? Deixa de ser tocha, deixa de ser tolo, acorda. É tempo de Deus chacoalhar a igreja. Reconhece quem você é. O quanto é tempo. Haverá um tempo que não vai ter mais tempo. Mas nós estamos achando muito bons. Estamos exigindo coisas de Jesus. Já percebeu como a igreja é? E alguns ensinam, bota Jesus no canto da parede. Exige dele. Quem somos nós? Só quando teve encontro com Cristo que ele foi saber que ele era pecador. Que era um homem adulto. E foi saber que era pecador depois que teve encontro com
com Jesus. Provérbios 30:12. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. E o que me deixa fervendo é quando uma pessoa perseguidora, caluniadora, linguaruda, mal paga, e as pessoas olham para ela e dizem que é uma mulher de Deus e um homem de Deus. Isso me ferve. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas que nunca foram lavados da sua imundícia. Conheço astúcias que mudaram o guarda-roupa, porque é de madeira, é fácil mudar. Mudou as roupas, mas não mudou o caráter. Continua roubando, trocando preço em supermercado de mercadoria, continua falando dos outros, continua tendo uma língua de tapete. São puras aos seus próprios olhos, porque estão na Efraim, mas nunca foram lavados da sua imundícia. Porque o que lava é o sangue de Jesus. O que lava é a palavra de Deus, que muitos têm pisado nela. Quando eu cheguei aqui, a irmã Socorro teve um sonho, em que eu pegava a igreja, ainda de um pequeno número, e levava para um monte. Só que para ir para o monte tinha um rio, e eles precisavam pular esse rio para passar. Algumas pessoas pisavam na água e afundavam. Um pisou, já estava afundando, já estava com água no pescoço. Eu voltei e ensinei para outro: se você pisar na água, você fica, você pula. O que simboliza a água? A palavra. Quem pisar na palavra vai ficar. Quem pisar na palavra afunda. Não vai para um lugar de proteção, não vai para um lugar escondido, um esconderijo de objetos. Tem pessoas que são puras aos seus próprios olhos, porque o nosso padrão é muito baixo. A gente acha que a gente botou uma roupinha de crente, vai para a igreja e continua fazendo a mesma coisa. Vai se consertar com sua mulher, vai se consertar com seu marido, vai se consertar com seus filhos, vai se consertar no seu trabalho. A igreja de Sardes tinha fama que estava viva, mas estava morta. Você não é o que você pensa que você é o que Deus pensa de você. Mas tem pessoas que não querem ser lavadas, elas estão limpas demais. Elas estão purificadas demais, estão rejeitando a palavra de Deus. Tem pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas que nunca foram lavadas da sua imundícia. Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há um que faça sempre o bem, que nunca peque. Não há um. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isaías 64:6. Tudo que você faz de bom, diante dele é um trapo imundo. Uma coisa é eu me achar justo diante de uma pessoa que é mais pecadora do que eu, mas eu me achar justo diante de Deus. A primeira coisa que Paulo entendeu: para ser um modelo de cristão, você precisa saber quem você é. Você é um pecador, irmão. Nós somos pecadores, nós somos indignos. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós iríamos para o inferno se não fosse Ele. Precisamos saber quem somos. Eu sou o principal pecador, disse Paulo. Isso traz intimidade com Deus. Não sou levado a Deus, eu sei que o Senhor morreu por mim, porque na terra eu era o principal pecador. Paulo não era tão pecador. A questão não é o tanto que você peca, é o tanto que você reconhece. Não é o que nunca peca, mas a diferença não é a quantidade que você peca, é a quantidade que você se lava, você reconhece, você se limpa. E não adianta só também ficar na questão: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, e vou viver assim. Não! Paulo aceitou o perdão de Deus. Sabe por que muita gente não vai ser perdoada? Orgulhosa. O orgulho não deixa muita gente ser salvo. O orgulho não deixa pessoas serem perdoadas. O orgulho não permite entender que tudo é pela misericórdia e pela graça. Algumas vezes eu estou caminhando para essa oração. Você vai caminhar o resto da vida. Você vai parar em outro lugar, não no céu. A salvação é pela graça. É isso que Paulo tinha que entender. Não é pelo que ele estava fazendo, não é pelo que ele ia fazer, não é pelo trabalho prestado para Deus. A salvação é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie.
Nós achamos que estamos alcançando a salvação porque nós estamos indo ao culto. Quero dizer uma coisa para você. Deus não vai te amar mais porque você vem no culto. Deus não vai te amar mais porque você ora mais. Deus não vai te amar mais porque você lê mais a palavra. Vai ser muito bom para você. Mas Ele te ama porque Ele ama. É um amor incondicional. Não tem como aumentar o amor de Deus. Você já está no limite, no máximo. Nós precisamos aceitar o perdão. Porque o salário do pecado, diz Romanos 6,23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito. É de graça, mas custou caro. Mas nós queremos alcançar, queremos atingir a salvação por méritos. É por isso que tem um bando de crente que não adora a Deus. Não sabe o que é gratidão, porque acha que é salvo, porque vem à igreja para ir. Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Provérbios 28,13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Isaías 43,25, Ele é o mesmo, diz o Senhor, sou que apaga as suas transgressões por amor de mim mesmo. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual é a dificuldade da igreja? Porque nós não temos mais noção do que é pecado. Porque a gente tem um conceito de pecado. Tudo que ofende a santidade de Deus é pecado. E qualquer coisa ofende a santidade de Deus. Mas eu não prostituo, eu não minto, eu sou muito honesto, eu compro e pago. Olha os seus pensamentos. Olha o que muitas vezes passa aqui dentro, o que passa aqui. Precisamos tomar cuidado com o nosso orgulho religioso. Precisamos aceitar o perdão de Deus, precisamos ser lavados, se confessarmos. Sabe qual é o pecado que Deus não perdoa? Não é só blasfêmia contra o Espírito Santo, não. É o pecado que eu não confesso. Se eu não confessar, não tem perdão. E aí nós chegamos na beira da cama de noite e falamos, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele fala, qual, meu filho? São tantos. Mas se você falou mal de alguém, fala, Senhor, eu falei mal de alguém hoje. Eu senti no meu coração um sentimento ruim contra alguém. Eu pensei, eu olhei. Pecado tem nome. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Sabe, se você entrou aqui hoje, meu irmão, aceite o perdão de Deus, mas confesse. Você precisa entender quem você é. Se você é um macumbeiro e gosta, peça perdão para Deus. Ainda gosta de reza, de paninho vermelho. Se você gosta dessas macumbas, peça perdão. Você é macumbaria, vai para o inferno. Macumbeiro não entra no céu, não. Você está precisando perdoar alguém? Perdoe. Está precisando se consertar com alguém? Conserte. Você está tratando alguém mal? Trate bem. Você está faltando amor no seu coração? Peça. Deus só vai perdoar se eu confessar. Paulo reconheceu que era pecador, mas aceitou o perdão de Deus. Eu sou o principal pecador, Senhor. Que dia nós fizemos isso com Deus? Que dia? Nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, não está vendo essa igreja aqui? Eu sou o pior que tem. Você sabe que eu sou o pior. Eu não conheço a vida de ninguém. Eu não sei o que se passa no coração de ninguém, eu sei o que se passa no meu. E por isso que Paulo diz assim, não, pelo que eu me conheço, eu sou o pior. Acho que não tem ninguém pior que eu, não. É por isso que Paulo, depois de se converter, não se importava mais com a aflição. Paulo não se importava mais com a aflição. E hoje nós somos movidos por aflição porque não enxergamos vida eterna. Tem pessoas que, se pudessem trocar a eternidade por 70 anos de bonança, que trocavam. Eles não conseguem enxergar a vida eterna. Eles querem viver bem aqui, eles querem descansar aqui, eles querem ser prósperos aqui, eles querem ser abençoados aqui. Se o seu sofrimento te afasta de Deus, você não é crente. Se suas lutas te afastam de Deus, tem alguma coisa errada. Olha que esse homem sofreu, olha que esse homem passou. Jesus nos abençoou em João 16:33. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci.
o que esse homem viveu. Tiago 12 diz: bem-aventurado o varão que suporta com paciência a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida. Mas nós precisamos ser aprovados durante a aprovação. Tem muita gente reprovada, tem muita gente murmurador. A oração de muito crente não é oração. A adoração de muito crente não é adoração, é murmuração, é queixa. Eles estão queixando de Deus, eles estão chorando piedosamente na igreja, mas não tem nada de adoração. Estão sendo reprovados. E se eu for reprovado, eu não recebo a coroa da justiça. Romanos 5, de 3 a 5. Eu me glorio na tribulação. Quem é que gosta de passar tribulação? Quem diz assim, eu posso me gloriar na tribulação? Só quem tem vida eterna. Só quem teve a vida eterna. Só quem tem o céu na sua mente. Só quem tem o seu coração lá no trono. Eu me glorio na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. Quando eu estou sofrendo, eu aprendo a não desistir. E a perseverança produz experiência. Quanto mais eu tenho perseverança, quanto mais eu tenho provação, mais perto de Deus eu estou. E a experiência produz esperança. Não podemos ver desesperado. Paulo dizer que ele se gloriava na tribulação. 2 Coríntios 4,17. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de toda comparação. Paulo diz que ele era o quê? Leve. Você sabe o que Paulo sofreu? Você sabe o que Paulo sofreu? Leia 2 Coríntios 11. 196 chibatadas com azorraque, com ponta de osso ou de ferro, que descobria os ossos, que descobria os órgãos, que era como chumbo derretido caindo numa ferida. As pessoas perdiam o senso, urinavam e defecavam na roupa de tanta dor. Foi naufragado, passou fome, foi perseguido, recebeu um espinho na cara e era leve e momentâneo. Mas nós, qualquer coisa nos afasta de Deus. Qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Qualquer coisa traz desespero. O que é isso? Que cristianismo é esse? Eu tenho dito isso para vocês para que tenhais paz em mim, disse Jesus. Paz em Jesus. Quando Jesus ressuscitou, a igreja estava trancafiada. Ele entrou no meio da igreja. Paz seja convosco. Paz. Gente desesperada. As coisas estão difíceis. As coisas estão ruins. Paz em Deus. Não é paz fazer um exercício mental, é paz em Cristo. Ele está no controle, ele tem domínio, ele é rei, ele é soberano. Paulo diz que ele se gloriava nessas coisas. Ele diz que nada podia separá-lo do amor de Deus. Nada. Nada. Nem morte, nem fome, nem espada, nem perigo, nem demônio, nem anjo. Nada. Hoje você vê tantos cristãos, entre aspas, que se afastam de Deus. Pessoas que dizem que não conseguem vir à igreja porque estão sofrendo muito. Quando você é salvo, você não foca na tribulação, você foca naquilo que a tribulação pode provocar em você. Há tesouro na dor, há tesouro no sofrimento. Mas nós estamos focados só na dor e esquecemos de colher o que Deus tem para nós. Você quer ser maduro sem passar por provação? Você quer ser espiritual? Você quer saber conhecer Deus de ouvir falar? Paulo diz em Romanos 8,18: tempo certo, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 1 Coríntios 2,9: o que os olhos não viram, não subiu ao coração do homem, nem na mente, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. 1 Coríntios 15,19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As nossas horas estão aqui. Filipenses 1,21: porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O cristão ele só tem vontade de morrer sem estar doente, sem estar sofrendo, quando ele está muito perto de Deus. Vocês estão entendendo? Se você nunca sentiu essa vontade de partir logo, sem sofrimento, porque muitas vezes está sofrendo, muitos acham que a morte é a solução. Mas quando você não está sofrendo, quando você não está passando nenhuma dificuldade, e você tem vontade de se encontrar com Cristo, é porque você está próximo.
Paulo tinha esse desejo o tempo todo. Quero partir logo, encontrar com Cristo. Eu quero estar logo com Ele. É incomparavelmente melhor. Fala de morte para a nossa geração. Todo mundo quer ir para o céu. Agora o que quer ir primeiro? Quem quer ir primeiro? Se eu perguntar assim, quem quer ir para o céu? Vai levantar a mão, vai bater no pé. Você vai perguntar quem quer ir primeiro? Vai abaixar o mais rápido possível. Para mim, viver é Cristo. Morrer é o quê? Lucro. Mas para quem vive Cristo. Colossenses 3:1, se já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. Paulo aprendeu que era pecador, Paulo aceitou perdão, Paulo não se importava com as aflições, e Paulo aprendeu que servir a Deus não é em vão. Servir a Deus não é em vão. Só que tem gente que quer o seu tesouro aqui na terra. Tem pessoas que querem a recompensa aqui. E Deus nunca garantiu para ninguém que vai dar nada para ninguém aqui. Ele nunca vai garantir nada. Eu nunca vou me decepcionar com Jesus se eu pensar dessa forma. Ele me prometeu vida eterna. Essa é a promessa que Ele me fez, a vida eterna. E se eu amo Jesus, eu amo a sua promessa. Mas servir a Deus não é em vão, não. A recompensa, ser firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15:58, Isaías 49:23b. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e aqueles que esperam em mim nunca serão envergonhados. Nunca. No 2 Timóteo 12, eu sei que tem crido, e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grandioso dia. Isaías 61:7. No lugar da tua vergonha, Ele te dará dupla honra. Paulo aprendeu que um dia ele ia trocar a cruz pela coroa. Vocês estão compreendendo? Um dia nós vamos trocar a cruz pela... Mas a gente não quer carregar a cruz, mas vai trocar o quê? Vai chegar de mão vazia? O passaporte para entrar no céu é a cruz, meu filho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e onde você vai entregar a sua cruz é só naquele grandioso dia. Mas nós queremos coroa, mas não queremos cruz. Queremos reinar com Cristo, mas não queremos sofrer. Fiel é a palavra. Se sofremos com Ele reinaremos. Se morrermos com Ele, vamos ressuscitar com Ele. Mas se o negamos, Ele também nos negará. Mas nós queremos glória com Cristo sem sofrimento. Não funciona, irmão. Não funciona. Nós queremos um evangelho sem cruz, o evangelho do diabo, não de Deus. Nós não queremos o evangelho de Cristo. Nós estamos como Paulo, nós estamos repreendendo Jesus o tempo todo. Não, Jesus, o evangelho não é esse não. O evangelho é do caminho largo, o evangelho é da prosperidade, o evangelho é das bênçãos, o evangelho é do carro do ano. O evangelho é aquele evangelho que os que eu vejo para resolver os meus problemas. E agora eu vou ter casa, eu vou ter carro, eu vou ter dinheiro, eu vou casar, meus filhos vão nascer um monte de filho bonito. Nós temos uma cruz para carregar. Ainda resta uma cruz. E nós estamos desprezando. Quando Paulo está prestes a morrer, ele escreve 2 Timóteo, ele está preso para ser decapitado. Capítulo 4, do 6 a 8, ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação. Sabe o que é libação? Era a fumaça que saía do sacrifício. Esse meu corpo daqui a pouco vai ser entregue em sacrifício a Deus. Eu vou oferecer o meu corpo agradável ao meu Senhor. Eu estou sendo digno de ser preso, separado para Deus, para morrer por Ele. Que diferença, né? Eu já estou sendo oferecido como fumaça, como aroma ao meu Senhor. O tempo da minha partida é chegado. Mas eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira e guardei, e agora a coroa da vida me está preparada. Mas não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vida. Quem ama a vida de Jesus? Você ama a vida de Jesus? Você quer que ele voltasse hoje de manhã e nos levasse daqui? Será que estamos com esse desejo? Ou
Nós estamos tão apegados ao mundo. Nós estamos tão envolvidos com o mundo. Um dia nós vamos ter que trocar a nossa cruz por uma coroa. Um dia Ele vai trocar o nosso nome. Um dia Ele vai trocar o nosso corpo. Mas é um dia. Nós precisamos aprender com esse homem. Gastar a nossa vida com Jesus. Gratidão. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus transforma o seu passado em testemunho. Eu que antes era insolente, perseguidor, blasfemo. Aí você pode dizer, eu que antes era infiel, antes que eu fazia. Deus pode transformar seu passado em testemunho. Foi isso que Ele fez com o passado de Paulo. Transformou o passado de Paulo em um testemunho para mostrar o que Jesus pode fazer. Aceite o perdão de Deus. Você foi perdoado por Deus. Você foi perdoada por Deus. Seu passado não existe mais. Deus conhece o teu coração. Quando confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia de Deus. E o diabo muitas vezes tenta atormentar algumas almas remidas pelo Senhor. E muitas vezes ele tenta lembrar o passado. Seu passado é só testemunho agora para Deus. Só para você olhar para o passado e dizer, Jesus me tirou de um lamaçal. Jesus me tirou de um charco. Ele me fez uma nova criatura. Mas agora eu vou dar minha vida para Ele. Eu vou pagar tudo que Ele fez por mim. Eu vou agradecer trabalhando. Eu vou agradecer louvando. Eu vou agradecer agradecido. Nós precisamos saber, irmãos, que Deus fez por nós, irmãos. Precisamos saber o que Deus fez por nós. É grandioso. Se nós entendêssemos de onde Ele nos tirou, o mundo espiritual é terrível. Toda pessoa que está no pecado, ela tem um demônio. Ele é instrumento de um demônio que age na vida dessa pessoa. E quando você se converte, Deus te limpa, lava você e te coloca dentro de você o Espírito Santo, a presença dEle. Se a pessoa se isso é pouco, tem parecido pouco na igreja. Pela falta do nosso entendimento. Deus precisa tirar as escamas dos nossos olhos, da nossa mente. Parece que é pouco você falar para alguém que o Espírito Santo está dentro dele. Se é que tem o Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não pertence a Cristo. Não tem condenação para quem está em Cristo. O passado de Paulo acabou na estrada de Damasco. Seu passado acabou no dia que você confessou Jesus de verdade no seu coração. Que você o aceitou. Que você reconheceu quem você era. Que você foi lavado. Que você foi lavada. Olha só, eu era insolente, eu era perseguidor. Eu era o principal dos pecadores. Mas Jesus foi capaz de me amar assim mesmo. Ele foi capaz de morrer por mim assim mesmo. E Paulo passou a amar Jesus. Minha esposa está encantada com as cartas de Paulo. E Paulo ele transmite uma coisa para a gente assim de eternidade. Ele não se importava mais com nada. Paulo não queria saber mais se ele tinha casa, se ele tinha sustento. Ele não queria saber de nada. Ele queria eternidade. Tem que ser tão raro, na verdade, falarmos de eternidade. Os problemas têm nos segurado tanto aqui nessa terra. As coisas, os prazeres têm nos segurado tanto aqui nessa terra. E nós estamos esquecendo da eternidade. E Paulo só vivia a eternidade. Ele só falava da eternidade. Ele era tão convicto da eternidade que ele pregou em Tessalônica. O povo largou o trabalho, achou que Jesus voltava naqueles dias, porque ele transmitia tanta verdade, tanta convicção de vida eterna. Às vezes é tão falso o nosso testemunho, é tão falso o nosso louvor, a nossa adoração. Às vezes nós não cremos dessa forma. Nós não temos esse entendimento que Paulo tinha. Ele gastou sua vida tentando nos ensinar como é servir a Deus, como é ser grato a Deus. Seja sincero comigo, irmãos. O que Deus mais tem falado conosco nesses dias. Você tem consciência do quanto foi caro para Ele te comprar o teu perdão?
Você estava satisfeito com a sua vida antiga? Você estava satisfeito com quem você era? Você estava satisfeito? Por que não agradecer a Deus que Ele te tirou de lá? Porque num dia como esse que nós reunimos para ceiar, para lembrar aquele martírio ali, nós nos comportamos diferente. Eu sei que cada um tem seus motivos. Eu não quero saber do motivo de você. 9 horas tinha 2 mulheres aqui, só homens que estavam na oração. Nós conversamos sem praticamente ninguém chega. Eu sei que você pode ter seu motivo justo. Eu não estou falando de você. Estou falando de você que não tem motivo. Será que é isso que nós estamos agradecendo a Deus? Que o nosso atraso, a nossa adoração de olho aberto, olhando para quem está na igreja, olha quem chega. É assim que nós estamos agradecendo a Deus? Sendo infiéis. Essa é a gratidão que você está dando para Ele. Então esse é o valor que você dá para o sacrifício. Porque Ele te considera precioso. Ele não pagaria um preço tão alto se Ele não te amasse tanto e não considerasse você tão precioso. Você é precioso demais. Jesus te ama demais. Mas Ele não quer deixar você desse jeito. Ele quer te transformar. Ele quer dar um entendimento à igreja. Ele quer que a igreja o ame com entendimento. Você sabe o que você está fazendo aqui, irmão? Você sabe o que você está fazendo aqui nessa igreja? Você está nesse momento? Você sabe o que você está fazendo aqui? Ou isso faz parte do seu dia a dia? Adore a Deus com entendimento. Não chore por sofrimento, não. Não fale que isso é adoração. Não fale que isso é adoração. Não chore por conta dos seus problemas e venha me falar que isso é adoração. Isso não é adoração. Adoração é a adoração de João. Coçando com um carro cheio de úlceras malignas, um hálito insuportável, recebendo acusações. O meu Redentor vive. E o meu filho vai se levantar sobre a face da terra. O meu Redentor vive. Ele me mandou para esse mundo nu, eu vou voltar. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome dele. Já perdeu filho. Pense em você no velório de 3 filhos. Pense em você perder tudo, perder sua saúde. Mas não perdeu o amor por Deus. Nada fazia Paulo perder o amor por Deus. Ele foi apedrejado. E quando pegaram ele, sabe o que ele falou? Importa que por muita tribulação entremos no reino de Deus. Vamos pedir a Deus, Senhor Deus, coloca o mesmo sentimento que tinha no coração desse homem, Senhor. A mesma certeza, a mesma convicção, para que sejamos transformados. Não pode chegar tristeza no coração daquele que é salvo. Porque a alegria da salvação é maior do que qualquer coisa, do que qualquer tristeza. Jesus te comprou com sangue, com preço alto. Você é especial, você é valoroso. Nós não fazemos nada para pagar isso. Nós fazemos para agradecer. Você pode alcançar nações, mas não é para pagar. É impagável. É só para agradecer. Você é santo, separado. Não é porque você é bom ou você vai ganhar salvação por conta disso. Não, é só para agradecer. Você quer ser grato a Deus? Seja santo. Você quer mostrar gratidão a Deus? Tenha uma vida com Deus. Porque isso vai trazer louvor para Ele. Isso vai glorificar o nome dEle. Vamos abrir nosso entendimento. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pagaria quanto por você mesmo? Você pagaria quanto? Você acha que você valeria quanto? Quando você estava lá no mercado negro de Satanás. Olha a qualidade do produto aí, valia quanto? Ele pagou o preço mais alto que poderia ser pago. Ele pagou com sua própria vida. Ele não transformou pedras em ouro para pagar. Ele transformou divindade em homem para pagar. Ele se rebaixou para pagar. Ele sofreu para pagar. Vamos ser gratos a Deus. Vamos adorar com entendimento. Quando Paulo olhava no seu passado agora, ele só fazia louvar a Deus. Ao Deus eterno, invisível, bendito,
ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, a minha gratidão. Nós temos que dar a nossa vida por Ele. É dar vida por Ele. Não é dar o seu dízimo simples, sua porcaria para Deus. Às vezes fala assim, irmãos, entrega o que você tem mais precioso para Deus. Aí o cara tira um relógio e vai entregar para os ladrões que se apresentam nas igrejas, roubando celular, dinheiro e relógio. Então, o relógio você tem que dar para Deus, você está dando para o pastor, não para Deus. Isso é o melhor porque malfeitor ladrão que para Deus, não. E Deus quer isso aqui, ó, vida. Você chegar para Deus, agora eu não vivo mais. Agora eu não vivo mais, mas é o Senhor que vive em mim. A vida minha agora pertence